Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui a esse ambiente a qual nós estamos transmitindo as nossas palestras da Semana Tecnológica do TADS. Vale ressaltar que hoje é nosso último dia para vocês terem essa oportunidade de terem contato com esses profissionais renomados no mercado, né, também no segmento acadêmico, atuando também nas comunidades, como, por exemplo, as comunidades Linux, que ontem nós tivemos dois profissionais bastante atuantes no mercado na área de Linux. Tivemos também o professor Anderson, né, que é um professor e doutor atuante na área de IA aqui na Universidade Oeste do Pará, né, Federal, UFOPA. E hoje nós temos, novamente, dois nomes de peso, né? Dessa vez vamos tratar com o Regis, né? O Regis Santos, que vai abordar com vocês sobre o desenvolvimento web com Django. Aí vocês se perguntam o que é Django e tudo mais. O homem sabe de tudo. Daqui a pouco ele vai explicar para vocês, né? Para alguns alunos que já têm mais experiência, sabe como funciona o Django. A gente vai iniciar agora a nossa primeira palestra da noite, né, com o Regis Santos, que é um desenvolvedor web conhecido no mercado e atuante na área de Python, né? Então, para isso, para realizar a apresentação desse profissional, eu vou chamar aqui o Leibniz, que já está aqui na proa também, né? E também Boa noite, pessoal. Nosso queridíssimo Regis aqui também, para dar o ar da graça aqui no Estudo Olá, pessoal. Campus Boa Itaí. Noite a todos. Boa noite. Deixa contigo agora, Leibniz. Boa noite, Regis. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Uma visita, podemos dizer, aqui para a região norte, né? A região que gosta muito de Python, principalmente a IFPA aqui, Campus Itaituba, tá? Pessoal, para quem não conhece, o Regis Santos é formado em matemática pela UFMT e TADS, como é formado em TADS pelo Senac São Paulo, tá? Ele trabalha com Python há mais de 10 anos e tem um canal no YouTube chamado Regis do Python, onde fala principalmente sobre o framework web Django. Certo, Regis? É isso mesmo. Então podemos começar, certo? Sim, bacana. Daí eu ia acrescentar também que inclusive eu fiz o curso de TADS, né? Eu falo TADS, é o TADS, que é o curso principal, o tema que está sendo aqui no evento, né? E primeiro agradecer pelo convite também, de estar participando aqui, palestrando com vocês. E como vocês já viram aqui, o título da minha palestra é Desenvolvimento Web com Django. Aqui eu coloquei Regis do Python, porque é o nome do meu canal, né? Não é meu sobrenome, é Regis Santos, né? Mas e quem quiser também acessar online, esses slides aqui, eles estão em slides.com/Regis Santos/desenvolvimento web com Django. Então, de repente, se quiser acessar aí para olhar diretamente, mais próximo, fiquem à vontade também. Só que é o seguinte, quando a gente pensa em desenvolvimento web, a gente pensa em quê? Talvez possa pensar em PHP ou em alguma outra linguagem para fazer desenvolvimento web. Só que se a gente fizer um index.html e colocar na internet, também é um desenvolvimento web. É uma página simples, só que é uma página estática, né? Que é o que a gente conhece como, por exemplo, os blogs. Um blog é uma página estática, é uma página que não exige banco de dados, por exemplo. Não exige muita interação. Você só lê o texto e já resolve ali, né? Só que eu estava falando de outras linguagens, mas o Python é uma linguagem que ela é multipropósito e multiparadigma. Multipropósito porque a gente pode trabalhar com desenvolvimento web, mas pode trabalhar com outros assuntos também, principalmente data science, análise de dados, né? E a trabalhar com IoT, com IoT ou IoT, né? Ou com máquinas também e várias outras áreas da ciência, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo simples chamado index.html e o Python tem uma parte legal que são as baterias inclusas, né? Que são módulos. Quando eu escrevo aqui python-m http.server, lembrando que aqui eu tenho um index.html, né? Eu consigo rodar um servidor local que está em uso? Sim, verdade. Eu deixei rodando do outro lado aqui.
É bom que a gente já vê isso aqui, ó, que isso aqui é o famoso traceback, né? E todo mundo tem medo disso aqui porque fala, vixe, deu um erro no sistema e agora o que que eu faço, né? A primeira dica que eu dou é leia de baixo para cima, né? Então eu já tô lendo aqui, ó, que ele tá falando que o endereço está em uso. E aqui o bom do Python é que ele te dá o traceback de tudo que tá acontecendo, o que que deu errado, então isso aqui ajuda bastante, né? Mas eu desconectei lá do outro lado e vou rodar esse comando aqui, Python-m http.server, e aqui ele vai rodar na porta 8000. Então se eu abrir a aplicação aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. É isso mesmo. É que eu coloquei uma fonte bem grande, só para a gente enxergar, mas o que que é isso daqui? Isso aqui é uma página estática, bem simples, que é como se fosse um blog. Um blog ele é estático, né? E eu poderia colocar isso aqui na internet e estaria resolvido o meu problema, né? Certo, só que, deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado esse exemplo aqui, é só o index.html com H1, né? Escrito minha landing page. Só que a gente poderia colocar frameworks também, né? Por exemplo, framework CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, Bulma ou Pico CSS, né? O Bootstrap é o mais conhecido, o Tailwind ele é muito bom também porque ele é muito completo e trabalha com vários recursos para você deixar a sua página mais bonitinha, digamos assim, né? Porque aqui ela tá muito simples, né? Então, você trabalhar com framework CSS, aí nós temos, deixa eu ver esse exemplo aqui. Como que eu coloquei ele no arquivo aqui? Eu tenho o index. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Vou tirar tudo isso aqui. Eu acho que dá. Ok. Daí aqui. Esse aqui era o mais simples ainda, né? Era a página mais simples, na verdade. E quando eu coloco, no exemplo aqui eu coloquei o Pico CSS, ele fica um pouquinho mais bonitinho, ele trocou a fonte aqui e um pouco do visual, né? Mas só para mostrar para vocês, é esse site aqui, ó, picocss.com. É um dos frameworks de CSS que tinha comentado, né? Você pode ter o modo claro também e o dark mode, né? E é isso. Daí, aqui é só o exemplo do código, que é o mesmo que estava lá, né? Aí eu mudei aqui para landing page e tal. Só que aí tem mais coisas, né? E se você quiser conectar num banco de dados? Por exemplo, se eu usar aqui o SQLite, eu tenho que fazer aqui um connect. Então tem aqui ó, uma conexão, usando o connect, aqui é o loja.db, por exemplo, né? E aí eu tenho que criar um cursor, tem conexão.cursor. E com esse comando aqui, que vocês devem conhecer, que é o create table, eu executo no SQLite e crio uma tabela com ID, título e preço, por exemplo, né? Só que aí aqui tem a continuação que eu estou colocando alguns produtos e fazendo um cursor.execute main com insert into, que é para adicionar esses 3 produtos na minha tabela. Aqui eu tinha dado um destaque, né, pro comando. E aqui tinha mais uma outra continuação que eu posso pegar um cursor.execute e fazer um select asterisco from produtos. E aí aqui tem o cursor.fetch all, que é esse segundo. E eu consigo imprimir o resultado dos produtos na tela. Por fim, eu faço o commit, porque tem alterações aqui. Não, na verdade aqui não tem, mas tudo bem. E fecho a conexão, né? Aliás, é importante fechar a conexão, tá? Já peguei projetos que o pessoal esquece de fechar a conexão. E aí dá problema de muitas conexões abertas lá na frente. Então não pode esquecer de fechar. Só que se eu for repetir esse processo e fazer tudo com o PostgreSQL, tem uma biblioteca no Python chamada PsychoPG2. E aí eu recomendo que vocês instalem a versão -binary, que é uma versão já compilada e acaba sendo mais rápido para processar. E aí com o PsychoPG2, importando ele no Python, você tem aqui a mesma conexão, no caso o PsychoPG2.connect. Aí você pode configurar host, database, o usuário, senha, a porta, que geralmente é 5432, mas você pode trocar também se quiser, né? O resto do código é igual aqui. E aqui você tem um except, né? Porque aqui em cima tem um try, que é a tentativa de conectar. E você tem um except, caso dê alguma coisa errada. E
Não esqueça de fechar a conexão novamente. E se você quiser usar o MySQL, então você vai ter que fazer o import mysql.connector. Você vai ver que a conexão é muito semelhante, só que aqui tem uma pequena diferença. E aqui você tem o cursor também, que é semelhante ao código anterior. Aqui o erro é um pouquinho diferente e por fim você fecha a conexão. Então, se a gente olhar aqui, quais são as diferenças? O MySQL.connector versus o PsychoPG2, né? O MySQL versus o PsychoPG2, que é para o Postgres. No MySQL a porta é 3306 e no Postgres é 5432, mas você pode... Isso aqui é fácil de resolver, né? Entre colocar ou um ou outro. E as exceções são um pouquinho diferentes, porque aqui é mysql.connector.error versus o psychopg.error. Só que é o seguinte, isso daqui seria interessante que não fosse uma preocupação nossa. Por quê? Porque cada projeto que você for trabalhar, se você tiver que se preocupar com qual banco de dados você vai usar, e você tem que fazer um código diferente para cada um deles, o seu projeto, você vai ter que se preocupar muito mais com configuração de banco de dados do que com o projeto em si, né? Então, a gente vai usar o Django porque o Django ele é muito mais completo, digamos assim. Existem outros, né, como o Flask, que ele é mais minimalista, digamos assim, e mais recente, mais moderno e também muito mais atualizado o Fast API também. E existem vários outros também, existe o Plone, eu não lembro de cabeça, mas o Django, o Flask e o Fast API são os mais famosos, os mais conhecidos, digamos assim. E só tem um detalhe aqui que eu não coloquei nos slides, mas esse daqui é a documentação oficial do Django, né? djangoproject.com. E atualmente ele está na versão 5.2.3. E o nome Django, na verdade, foi uma homenagem a esse guitarrista e compositor chamado Django Reinhardt. Então, só a título de curiosidade, a palavra Django foi em homenagem a esse músico, tá? Só por curiosidade. Então, o que que acontece aqui? Eu vou mostrar aqui pelo terminal uma parte importante que é o seguinte. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou desativar isso aqui que é melhor. Deactivate. Eu acho que vocês sabem que em Python a gente tem um módulo chamado venv, que geralmente eu gosto de chamar de .venv. Esse venv são a parte de isolamento de dependências do projeto. Ou melhor, é virtual env. A virtual env funciona assim. Se você tiver um projeto A feito em Django e um projeto B feito em Flask, ou mesmo que seja dois projetos com o mesmo framework, mas são dois projetos diferentes, o ideal é que você tenha uma virtual env para cada um, para você isolar as dependências do seu projeto. Então, rodando esse comando aqui, eu crio uma virtual env, que inclusive ela já está aqui, ó, cadê? Ah, não mostrou aqui porque eu tô com ls traço... Ah, agora mostrou. Que eu chamei aqui de .venv. Ele tá como uma pasta oculta, né? E você ativa ele. Eu tô usando o Linux aqui, tá? Não é o Windows. E no Linux é source.venv /bin /activate. No Windows é um pouquinho diferente, mas tem na documentação. Qualquer coisa tem lá no meu canal também que eu convido vocês a conhecerem depois. E agora vocês reparem que eu ativei a minha virtual env. Então tudo que eu instalar aqui dentro, ele não vai refletir no meu computador inteiro, na minha máquina e nem nos outros projetos, que ele está isolado só para esse projeto. Aqui eu tenho um arquivo chamado requirements.txt, que eu recomendo fortemente, que se você criar um projeto, colocar no GitHub, GitLab ou Bitbucket, que você tenha o requirements, porque digamos que ele é a receitinha do bolo. No caso aqui eu tenho o Django na versão mais recente, que é 5.2.3, o Django Extensions, que é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante, e o Python Decouple, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para que ele serve. Então eu estou com a minha virtual env ativa e geralmente você faz assim, né? Pip install, o pip é Python installed package, ou seja, é um gerenciador de instalação de pacotes do Python. Traço R, e eu sei que ele quebrou a linha ali. Ficou meio ruim de ler. Eu vou mostrar ele. Deixa eu ver se tá aqui no slide. Não, não tá. Então eu não tinha
Eu esqueci dessa parte. Python. Não, Python não é. Pip install -r requirements. Pronto. Então, com esse comando aqui, ele vai instalar tudo que você precisa. E daí, se você fizer pip freeze, você vai ver o que eu tenho instalado aqui, ó. Isso aqui são secundários, tá? É porque ele coloca como instalação auxiliar o Django Extensions e o Python Decouple. Certo. Agora, eu consigo continuar com os meus slides aqui, que é o seguinte. Quando você roda Django-admin Start Project, você vai criar um projeto. Eu não sou muito bom para dar nome para projeto, de repente você não sabe qual é o nome do seu projeto. Eu chamei de apps e tá tudo bem. E quando eu coloco esse pontozinho aqui no final, tem um espaço e um ponto. É porque o arquivo manage.py, eu quero que ele fique na pasta principal. Então se você olhar aqui, ó, o manage.py, ele tá aqui, ó. Então ele tá na minha pasta principal do projeto, certo? Aí eu entro na pasta que eu chamei de apps, né? E depois que eu entro na pasta, eu faço python manage.py startapp.core. Esse python manage.py, digamos que ele é o motorzinho de comandos do Django. Quando eu digito apenas ele e aperto Enter, ó, tem um monte de comando aqui, ó. Tem vários. E o que eu estou usando nesse momento é o... Cadê? Ele tá por aqui, cadê? Create... É Start App, é porque eu confundi. É Start App. Aqui, ó. Ele tá aqui. Então tem o Start Project e o Start App e tem vários outros comandos. Então o bom é que você pode ver aqui e aí, por exemplo, você pode fazer Start App --help. E aí ele te explica como que funciona. Você olha aqui, além de ver na própria documentação, né? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, voltando de novo, eu criei o projeto e entrei na pasta. Agora eu vou criar uma app, porque o projeto ele pode ter várias apps. E eu gosto de ter, no mínimo uma. No meu exemplo aqui eu coloquei duas. Uma chamada Core, que eu considero como a app principal do meu projeto. E depois eu criei uma chamada Produto. Só que no meu caso aqui, ao invés de eu rodei aqui, ó, Python manage.py, eu fiz python.manage.py. Porque eu tava um nível para dentro aqui por causa da pasta apps. E aí depois eu volto para a pasta anterior. É que eu já rodei esses comandos, por isso que eu não vou mostrar ele aqui. Mas o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou ter isso daqui, ó. Cadê? Eu vou ter essa estrutura. Então eu tenho apps e eu gosto de colocar as apps dentro dessa pasta principal aqui. Então eu tenho a app core, que eu chamo de app, e o produto. Então tem essas duas appzinhas aqui dentro. Aí tem o settings.py, que é o arquivo de configuração. É aqui onde você configura banco de dados, dentre várias outras coisas. Depois tem o URLs e o manage.py tá aqui, né? Que eu tinha comentado. O requirement txt. Aí tem aqui o .gitignore, que é importante. Tem o .env, que eu vou falar daqui a pouco. E tem o readme.md, que tiver o projeto no GitHub ou GitLab. É importante você ter o readme para você escrever o que é o seu projeto, o que ele faz e como instalar, né? Para outra pessoa, quando ler, ela saber por onde começar. Aqui no settings.py, que é o arquivo de configuração, a primeira coisa que eu gosto de colocar é from decouple import config. Isso aqui é aquela biblioteca Python decouple que eu tinha comentado, que inclusive foi escrita pelo Henrique Bastos. Depois vocês procurem aí no YouTube o Henrique Bastos, que ele tem um conteúdo bem bacana também sobre desenvolvimento web. E por que eu uso ele? A secret key é a primeira coisa que você tem no seu settings.py. Só que a secret key, o nome já diz, é uma chave secreta. Ou seja, é um dado sensível que você não pode versionar no Git, não pode colocar no GitHub, GitLab, você não pode versionar ele no seu código. Assim como, obviamente, a senha do seu e-mail e outros dados sensíveis. Então, você esconde ele colocando aqui config e o nome de uma variável. E aí entra em questão aquele arquivo .env que eu tinha comentado. O .env é onde você vai colocar a sua senha. Então eu tenho aqui a secret key, que é alguma coisa aleatória. Você tem aqui a senha do banco de dados, que pode ser qualquer coisa. Você tem a senha do seu e-mail, que pode ser qualquer coisa aqui também. Ou seja, você coloca num arquivo chamado .env. E obviamente, esse arquivo aqui, ele está no gitignore, aqui .env,
que significa que ele não vai subir no Git, entendeu? Ele não vai subir para o seu repositório. Assim como tem vários outros arquivos que você não pode versionar no seu código. Por exemplo, a própria pasta .venv, né, que é a pasta onde você criou a sua virtual env, você não precisa versionar. E tem vários outros exemplos aqui. Por exemplo, o SQLite também. Se você estiver trabalhando com o SQLite, que é o seu banco de dados, você obviamente não precisa versionar ele. Então fica tudo no git ignore. Feito isso, lá no settings.py, voltando para o arquivo de configuração, você tem um installer de apps, que como o nome já diz, são as apps que estão instaladas no seu projeto. Eu coloquei aqui o Django Extensions, que eu gosto muito, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo dele. E eu tenho a app Core e Produto, que eu tinha acabado de criar. Só que no meu caso específico, como ele é uma subpasta, eu tenho que colocar apps.core e apps.produto. Que geralmente você vê ele só core ou produto em algum tutorial na internet, mas eu gosto de fazer desse jeito. E aqui, ó, é que entra a conexão com o banco de dados. Porque aqui você troca do Postgres para MySQL, ou MariaDB, ou Oracle, ou qualquer outro que você quiser. Só que o resto das configurações são muito semelhantes. E de novo, eu coloco todas essas variáveis aqui, ó, PostgresDB, PostgresUser, no meu arquivo .env e eu leio ele com config. Daí você vai falar o seguinte, tá, mas aqui está escrito dicas de Django, Postgres e Postgres. E para quem já sabe, a tupla na verdade, isso aqui não é uma tupla, é uma outra coisa que me fugiu agora. Significa o seguinte, se eu não preencher essa informação, ele me coloca a senha Postgres, o user Postgres e o nome do banco, no meu exemplo aqui, como dicas de Django. Só que quando você estiver em produção, você pode mudar suas variáveis de ambiente, e aí você vai conseguir ter a sua aplicação funcionando lá. Inclusive a porta 5432 você pode trocar também, 5431, 5434. E no caso aqui eu estou dizendo que é um número inteiro, então você coloca o cast int para dizer que a porta é um número inteiro. E com isso você já tem a configuração do seu banco de dados. E aí, como eu falei aqui, um pequeno ajuste, né? Colocar apps.core. Esse aqui é o arquivo que se chama core/apps.py, que é esse arquivo aqui, ó. Quando você cria o projeto, você tem aqui o apps.py e aqui em produto você também tem o apps.py. Então você tem que fazer esse pequeno ajuste aqui, ó. Feito isso, eu já consigo rodar esse comando aqui que se chama migrate, python manage.py migrate. Quando você roda o migrate, logo de brinde você já ganha um monte de migração que já está pronta. Porque o Django ele também tem baterias inclusas. Ele tem uma tabela chamada user, que é para gerenciamento de usuário, fazer login, logout, que é o login e sair, né, da tela, reset de senha, isso também. E ele tem grupos e permissões. Então você tem 3 tabelas: usuários, grupos e permissões. Por isso que ele te dá essa migração aqui. Mas aí como que funciona? Como essas migrações já estão prontas, ela só executa isso aqui e cria as tabelas dentro do seu banco de dados. Aqui era o migrate que eu tinha comentado. E aí você tem o comando python manage.py create superuser, que como eu falei aqui no python manage.py, você tem vários comandos. O create superuser deve estar por aqui, em algum lugar. Cadê? Tá aqui, ó, create superuser. Então é mais um comando aí do Django pra gente conhecer. E aí, no caso ele pergunta se você quer colocar o nome do seu usuário. Aí não, eu digitei admin. Você pode colocar um e-mail, mas não é obrigatório. E a sua senha, certo? E aí você tem um super usuário. Daí você vai falar assim, tá, quer dizer que eu não preciso fazer um insert into na minha tabela para inserir o meu usuário e definir a senha? Não, com esse comando aqui você já consegue resolver esse problema, certo? Tá, agora tem o python manage.py shell e o shell underline plus. Como eu falei, nós já estamos no Django 5.2.3. Inclusive, um dos últimos vídeos no meu canal é sobre as novidades do Django 5.2, que é o seguinte: o python manage.py shell, ele já faz uma coisa que eu gosto muito, só que eu vou fazer o traço V2, só um pouquinho. Que é assim, espaço, traço V, espaço 2.
ele já faz o import automático das minhas models, que no caso aqui é a model chamada produto, que daqui a pouquinho eu vou explicar ele um pouquinho melhor como que eu criei ele. Aí ele importa aqui também o user, que eu tinha comentado, o grupo e as permissões, dentre outras coisas aqui, né? Só que o Django Extensions que eu tinha comentado, ele tem, eu sei que tá ruim aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu diminuir um pouquinho. Ele tem o shell underline plus, que ele importa mais coisas ainda. Ele importa as minhas models, como o produto e o user, só que ele também importa algumas outras coisas aqui que eu posso querer usar no meio do caminho, como somatório, valor máximo, count, time zone, dentre outras coisas. E aí, o que eu consigo fazer aqui? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui para eu não me perder. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, só um segundinho. Ah, tá. Pronto. É que eu quero mostrar a parte iterativa mesmo, digamos assim. Users, user.objects.all. Agora uma pausa nessa parte aqui que é muito importante. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou retornando todos os usuários do meu banco, que no caso só tem um, que é o admin. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, ó, eu vou improvisar um pouquinho só aqui. Create super user. Vou criar aqui chamado Regis. E pronto. Então, shell underline plus. Então agora, se eu fizer users igual a user.objects.all .count, eu tenho dois usuários e estão aqui, o admin e o Regis. Aí você vai perguntar o seguinte, peraí, então você fez um select asterisco ponto all, desculpa, select asterisco from user. Sim, eu fiz exatamente isso. Mas o que é isso daqui? Isso daqui é orientação a objetos. Deixa eu ver se já está na sequência aqui. Ah, já está sim. Que é ORM. ORM significa Object Relation Manager, ou gerenciador de o que é? Objeto relacional mapeamento. Mapeamento objeto relacional. Que é o seguinte, ao invés de eu trabalhar diretamente com SQL puro, eu trabalho com orientação a objetos. Para quem gosta de SQL puro, dá para usar aqui também, mas a própria documentação recomenda que você use o ORM, porque, por exemplo, o SQLite e o Postgres e o MySQL, eles têm algumas pequenas diferenças, algumas sutilezas na hora de você escrever uma query em SQL. Só que aqui ele abstrai e você não precisa ficar se preocupando com isso, certo? Eu poderia fazer isso daqui também, ó. Por exemplo, eu vou fazer um filter, que é aquele famoso where, né? Onde o username é igual a admin. Então agora eu fiz um filtro e retornei apenas o admin, certo? E eu posso fazer isso daqui, ó. Deixa eu voltar de novo para esse daqui e fazer for user in users, que é uma iteração, né? Aqui é o for do Python. Print user.id, user.username. Tem todos os campos, é claro, né? E password. Vamos descobrir qual que é a senha do admin no banco de dados? Não dá. A senha é encriptada. Se você trabalha numa empresa, você trabalha em algum lugar, você está no suporte, de repente, e o cliente liga para você e fala assim: "Oh, faz um favor para mim, eu esqueci qual que é a minha senha. Tem como você entrar no banco de dados aí e falar qual que é a minha senha?" Não tem como. Você não vai saber a senha, porque ela é encriptada e não tem como desencriptar. Aqui ele está usando o SHA-256. Depois, quem tiver mais interessado, procura sobre esse assunto, SHA-256.
Mas não tem como desencriptar. Então não tem como você saber a senha de ninguém, nem a sua própria, caso você esqueça, tá? Então isso é importante porque senão deixa vazar a senha por aí e não é uma coisa legal, né? Deixa eu ver um detalhe aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar o user no singular, user.objects.get. Ó, eu tinha falado do all, que pega todos os usuários. Eu falei do filter, que ele faz um filtro baseado numa condição. Só que eu tenho também o get. Só que o get, ele só pega um. Então, se você errar e ele não localizar nada, ele vai retornar uma mensagem de erro para você. Ele vai falar, ó, eu não achei nada, só que ele não dá uma mensagem bonitinha, uma mensagem amigável, ele dá uma mensagem de erro. Aí eu peguei aqui o user admin. Vou fazer o seguinte, vou trocar a senha dele. Set password. Vou trocar para, sei lá, demo. E vou salvar, né? User.save. Ah, e agora eu consigo saber a senha? Não consegue. Ela é encriptada, tá? Então fica essa dica aí, isso aqui é muito importante, né? Para boa segurança do seu sistema, né? Para não vazar dados sensíveis no seu projeto. Aí, vamos voltar aqui para essa tela. Criando um modelo. Quando eu falei aquela hora, tabela se chama produto, só que aqui você trabalha com classe, né? Se todo mundo aqui programa em Python, você já sabe o que é uma classe. Então eu tenho uma classe chamada produto, herdando de models.model. E daí aqui eu tenho um título, que é um char field max length 100. Ou seja, se você sabe de SQL, isso aqui é um varchar de tamanho 100. Aqui eu tenho uma descrição com text field. A diferença do text field para o char field é que aqui você não precisa definir o tamanho, o max length. E você consegue colocar um texto muito grande, por exemplo, um campo do tipo text area, né? Só que o null igual a true e blank igual a true, ao contrário desse primeiro, esse primeiro aqui ele é de preenchimento obrigatório. Esse aqui não é obrigatório, porque você definiu null igual a true e blank igual a true. Significa que o valor padrão é null igual a false e blank igual a false. Ou seja, como eu não defini nada aqui, então ele é de preenchimento obrigatório. Aqui o preenchimento não é obrigatório. E aqui no SKU do produto, SKU seria o código do produto, né? Eu coloquei um char field max length 8, um char field tamanho 8, com unique igual a true. O que significa? Que não pode ter produtos, 2 ou 3 produtos com códigos iguais. Ele não vai deixar que o código seja igual, porque tem que ser um código único para cada produto. E aqui uma dica de ouro, tá? Uma dica muito importante. Quando vocês trabalharem com Python, qualquer coisa em Python, trabalhar com moeda, prefiram o decimal field. Trabalhar com valor monetário. Usem o decimal field, que garanto que vai salvar a vida de vocês na hora de trabalhar com os dados. E aqui o max digit 9 e decimal place 7 significa o seguinte. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, é R$1 milhão, só que quando eu falo 9 dígitos, é porque inclui os 2 dígitos depois da vírgula, tá? E como eu coloquei decimal 2, aqui é vírgula 99. Se eu quisesse decimal 3, ele ia ficar... deixa eu deixar assim para comparar. Ele ia ficar assim, por exemplo. Tá? Mas não vou confundir muito, porque na verdade eu estou improvisando demais aqui. E aqui tem algumas informações de meta, como por exemplo a ordem que você quer os seus dados. Eu quero uma ordem numérica, ordem pelo ID ou pelo título. Eu quero a ordem pelo título, então os seus produtos vão ficar em ordem alfabética. Ok. Só que aí é o seguinte, toda vez que eu crio um modelo novo, eu criei um modelo novo. Então eu tenho que rodar um comando chamado make migrations. O que o make migrations vai fazer? Ele vai gerar um novo arquivo de migração. Nesse caso aqui é um arquivo que está na pasta produto, porque eu criei uma model chamada produto. E depois que eu fizer isso, eu executo o migrate. O que o migrate vai fazer? Ele vai ler o meu arquivo que eu acabei de criar e vai efetivar
a migração no banco de dados, que é aquela parte do create table, alter table, por exemplo. Só que você não precisa se preocupar com isso. Esses dois comandos já faz isso automaticamente para você. Entendeu? Essa que é a grande vantagem. Digamos que é para você não perder tempo com isso, para você ir mais rápido e ser mais produtivo, digamos assim. E aí a gente ganha uma coisa muito linda, que é um brinde do Django, que é o admin. Deixa eu ver se estou rodando a aplicação aqui. Python, manage.py, run server. Ó, mas esse run server é para você rodar o Django na sua máquina local, enquanto você está desenvolvendo, enquanto você está trabalhando todo santo dia. Se for em produção, é diferente, tá? Não é esse comando aqui. Então isso aqui é só para desenvolvimento. Eu vou abrir por aqui e olha só que eu ganhei de graça aqui, ó, o painel de admin. Uma recomendação muito forte é que você não entregue o painel de admin para o seu usuário final. Por quê? Porque aqui você tem a lista de usuários, por exemplo. Eu troquei a senha, por isso que ele está pedindo de novo. Eu coloquei demo. Isso. Eu vou diminuir aqui. Ó, você tem os admins e aqui do lado direito ele te dá alguns filtros. Só que eu não recomendo você entregar isso aqui para o seu usuário final, porque você consegue, por exemplo, deletar os seus usuários, alterar o username dele e consegue até vir aqui. Ó, a senha está encriptada, mas eu consigo vir aqui e trocar a senha dele. Dá para você desabilitar um monte de coisa no painel. Dá para você falar, eu não quero que a pessoa faça isso ou aquilo. Eu tenho grupos de usuários. Eu posso ter aqui também, por exemplo, permissões. Por exemplo, eu tenho aqui um grupo de permissões. Deixa eu deixar assim. Por exemplo, aqui, produto. Ó, eu posso adicionar produto. Eu jogo para o lado direito. Editar produto e visualizar. E esse grupo aqui, ou esse usuário, ele não pode deletar. Então eu posso dar permissões para ele. Só que geralmente o painel de admin é para o dono do projeto. É para eu enquanto desenvolvedor, é para você enquanto desenvolvedor, desenvolvedora, para o dono da empresa, o dono do projeto, né? Mas ele ajuda bastante, porque eu posso fazer o CRUD completo. Aqui eu já tinha deixado pronto uma lista de produtos, né? Posso criar um produto novo ou editar um produto que já existe. Tenho todas as informações, todos os dados, e aí fica muito mais fácil de trabalhar. Então, essa é uma bateria inclusa também, é um brinde que o Django já dá isso pra gente de uma forma muito rápida e simples. Aí tem algumas pequenas configurações aqui, né? Criando views. O que é view? Você já deve ter ouvido falar em controlador. Quando você fala de MVC, você tem o model, o view e o controller. Só que aqui se chama MTV, onde o controlador é o views.py. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar eu vou criar uma função, né, uma função index, e essa função vai receber o request. O que é request? É a requisição do usuário, ou seja, é quando você digita lá www.google.com. Quando você aperta o Enter, você está fazendo uma requisição para o site e ele vai te responder alguma coisa. Nesse caso, ele vai responder o quê? Eu vou pegar um template chamado index.html e vou retornar ele na tela. Eu vou renderizar ele na tela. Basicamente vai ser então... só um segundo. Vai ser isso daqui. E qual que é a diferença aqui? Que antes era só minha landing page e aqui tem produto, tá? Só pode dizer que é uma coisinha um pouquinho diferente. E eu detalho um pouco mais daqui a pouco. Então, com essas três linhas aqui, eu consigo criar uma... Não é criar uma página. É criar um controlador que vai me retornar essa página numa... cadê? Tá. Isso aqui é uma lista de produtos, que é uma outra view, porque aqui, ó... deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. É core/views.py. Só que agora, no produto/views.py, além do render que está aqui em cima, eu vou fazer from... Eu vou importar aqui o from.models import produto, que a gente já criou o produto lá atrás, o models dele. E aí aqui eu vou chamar de product list e colocar um outro template, produto/produto list.html.
Lembra que eu fiz o user.overages.all? Eu posso fazer produto.overages.all. Aliás, como é que você testa isso aqui? Só para não esquecer. Você vem aqui, roda, por exemplo, shell underline plus, que é o que eu mais gosto, e faz aqui, ó, produto.objects.all, pela linha de comando, né, pelo terminal. Então eu consigo ver os produtos aqui, ó. Tem um headphone, tem um mouse e um notebook top aqui. E o SKU que eu coloquei na frente aqui, certo? Então quando você faz isso, eu consigo colocar ele num contexto. Eu chamei de Object List só para padronizar um pouco, para deixar o projeto padronizado, digamos assim. E aí eu consigo criar um contexto, isso aqui vocês conhecem que é um dicionário. Então aqui, ó, eu faço render.request template name, que é o que está na linha 8, e o context, que é o contexto. Baseado nisso, tá. Agora eu venho para a URL. Na URL, eu vou criar uma URL para o index. Então aqui está o v.index, apps.core import views as v.index. E aqui, ó, eu tenho a app produto, o URL do produto, né, que é um outro arquivo, produto/urls.py. E aqui eu tenho o product list, que eu não criei aqui, ó. Se chama produto list na view. Então eu pego o produto list e chamo ele aqui, eu faço o import e chamo ele aqui. E tem esse name que é bem legal também, que é importante para você usar. E esse arquivo URL aqui, ele é o URL principal. Tem o produto barra, eu faço o include da app produto, a da app core aqui em cima, e tem um admin aqui já também. Então, eu acho que isso aqui ficou um pouco confuso, eu não expliquei muito bem. Então é o seguinte, eu tenho aqui, ó, urls.py, que é o meu arquivo principal. Depois eu tenho core barra urls.py e produto urls.py. O meu arquivo URL principal é esse daqui, ó, onde eu tenho o admin e eu faço o include da app.core.urls e o include da apps.produto.urls. É isso que está acontecendo. Então são 3 arquivos, tá? E aí, se você vier aqui na URLs da app core, é só o index, e no produto é só o produto aqui, certo? Só que aí tem uma coisa legal também, né? Quando você, vamos supor que você começou segunda-feira passada numa empresa nova. E aí você tem um projeto muito grande e você não sabe quais são as URLs do seu projeto. Por isso que eu falei que eu gosto muito do Django Extensions. Porque tem um comando aqui, que é python manage.py show underline URLs. Quando eu faço isso, ó, eu tenho acesso a todas as URLs, ó. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para não quebrar muito a linha, mas eu tenho aqui as URLs do admin, né? E olha a minha URL produto aqui, ó. Peraí. A produto. Então é barra produto. E ela vem de produto.views, produto list, que é a view que eu estou trabalhando com ela. E o nome da minha URL, que é a parte de URL nomeada, é produto, produto list. Então você consegue enxergar todas. Aí você fala, tá, mas cadê a index? A index é a primeira. Porque ela, como é apenas barra, ela é o URL principal, que é a primeira. Então aqui core.view.index, core2.index. Então esse comando aqui, ó, ele salva o seu dia, tá? Porque você pega um projeto muito grande, você tá perdido. Então a dica é, comece pelas URLs. Então eu já sei que eu tenho uma URL chamada barra produto. Então eu vou vir aqui em produto, URLs, produto. É produto list. Então você vem aqui na views, produto list. Pronto, já achou o que você quer. E ele chama a model produto. Tá aqui. Então você já conseguiu se achar, digamos assim. E quando eu for criar o template, isso aqui você já conhece, né? HTML puro. Legal. Só que tem isso aqui, ó. Se você pesquisar na internet, tem um negócio, tem eu esqueci o termo correto, mas tem acho que é marcação seria o termo correto, chamado Jinja 2. Para quem programa em Flask, usa isso aqui, no FastAPI também. Só que o Django, ele tem o dele próprio, que é bem parecido com o Jinja 2, tá?
que é isso daqui, ó. Você tem um include, onde você pode incluir, por exemplo, um trecho de HTML. No caso aqui eu estou incluindo um trecho de HTML que é um menu, né? E eu posso colocar um bloco. Esse bloco que eu coloquei um nome qualquer, eu coloquei content, conteúdo, main, principal, significa que eu posso escrever alguma coisa aqui dentro. E esse arquivo aqui, ele é o arquivo eu chamei de base.html. Agora eu tenho aqui o menu.html, que é aquele pedacinho de código que eu vou colocar lá na página. Só que aqui tem mais uma marcação diferente também, ó, que é o URL. E aqui eu estou pegando a rota nomeada, produto, produto list. Daí você fala o seguinte, por que eu não coloco barra produto e barra? Porque se você colocar aqui barra produto barra, e depois você tiver que colocar o ID, o ID ele é dinâmico, né? Pode ser ID número 1, 2, 3, 4, ou você pode colocar um slug, ou qualquer outra coisa, por exemplo, o SKU do produto, né? Ok, você faz isso. Só que se por algum motivo no futuro você precisar mudar o nome, sei lá, quiser colocar em inglês, product, você vai ter que mudar no projeto inteiro. Então, ao invés de mudar no projeto inteiro, você usa a rota nomeada, que é isso que está aqui, ó. URL, cadê? Produto, que é o name. Produto é o app name, então fica produto, produto list. E aí fica mais fácil, o seu projeto fica mais organizado. E aí, no index.html, eu faço um extends base.html e block content minha landing page. O que significa isso? Significa que o meu index.html está vazio, não tem nada. Só que quando eu faço o extends de base, ele pega tudo que está lá em base, inclusive o menu que está lá no base. E o conteúdo você pode trocar, você pode escrever o que você quiser. Se você quiser criar uma outra página, você coloca o conteúdo que você quiser dentro do block content. E obviamente você pode ter vários blocos também, tá? Então eu já destaquei aqui o que eu tinha comentado. E o produto list também é de base. Afinal de contas, o seu base ele tem que ser o padrão do seu sistema inteiro. A minha página é, sei lá, é um branco com um toquezinho de cinza para não ficar aquele branco muito claro. Tem um menu com o logo da minha empresa, tem alguma coisa que se repete em todas as páginas. Então você coloca no base.html e herda para todas as outras. E reparem que aqui o block content é diferente, né? O block content aqui, o conteúdo dele é outra coisa, que não tem nada a ver com a index. Mas eu tenho aqui uma tabela, e aqui também é a marcação lá do Django, que eu falei na página do template, onde eu tenho object list. O que é esse object list? É o contexto que está aqui na minha views, que é esse daqui, ó. Exatamente esse verdinho aqui, ó. Se eu colocasse aqui produtos no plural, então aqui no meu template eu teria que colocar também, aqui ó, teria que colocar produtos, né? E aqui é o item que está iterando, que é o nome que se repete aqui embaixo. Mas eu gosto de deixar o object list, porque mais na frente vocês vão ver que dá para padronizar esse projeto e depois você sair dando Ctrl+C, Ctrl+V para fazer partes que são semelhantes e ganhar mais tempo, né? Então é só uma convenção do jeito de escrever. E aqui a marcação para pegar o ponto título, ponto SKU e ponto preço. Vamos ver essa página funcionando? Porque eu sei que é muita informação de uma vez. Local. Então tá aqui o meu menu, né? Como eu falei. E o menu ele se repete, ó. Eu vim aqui para o URL produtos, produto, mas o menu ele se repete, assim como o ícone da empresa ou qualquer outra coisa que você quiser colocar aqui. E aqui eu tenho uma listinha de produtos, que é aquela parte da tabela que eu tinha mostrado no código aqui, né? A table, a tabela, título, SKU e preço e a iteração dos produtos, a repetição deles aqui. Esse aqui é o resultado final, certo? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Eu tinha falado aquela hora. Aqui na verdade agora é uma recapitulação, um resumo. Existe o MVC, é um padrão de projeto chamado MVC, mas esse aqui ele é muito parecido, só que se chama MTV ou MTV, né? Onde o M é de model, que tem uma relação direta com o banco de dados. O model é aquele class produto, por exemplo.
Então você sabe que tem a ver com banco de dados, a grosso modo, tá? O view, ou a view, né? É a parte de controlador, que é a parte que vai pegar a URL, pegar dados no banco de dados e renderizar no seu template. O que que é o template? É a visualização. Seja ela HTML, pode ser um TXT, um PDF. É a visualização a gente chama de template, certo? Resumidamente seria isso. O Django, o padrão de projeto dele é o MTV, né? E para finalizar, o que que significa isso aqui? Você está navegando lá, seja ele no Edge, no Chrome ou no Firefox. Só que quando você está navegando, você entra por uma URL. Então é o arquivo urls.py. Quando ele entra numa URL, ele identifica que tem uma views. Essa views pode renderizar um template direto para você, ou no caso de produtos, ela vai lá na Models, pega a minha lista de produtos, só que usando o ORM, a Models vai lá no banco de dados, traz os dados na forma de objeto para Models, a Models joga na view, a view renderiza no template e você enxerga o resultado na tela. Então, resumidamente, tudo isso para chegar aqui, certo? Daí o que mais? Sites, né? Eu já mostrei aqui o Django, cadê? O djangoproject.com. Tem o django-ninja.dev. O Django Ninja é para trabalhar com API REST, tá? APIs REST. Tem o famoso Django REST Framework.org, o site. E esse aqui é o meu self-jabá do meu blog chamado dicasdedjango.com, que aqui é aquilo que eu falei que é um site estático, né? Um blog. Isso aqui não tem banco de dados. É HTML puro, no caso aqui eu usei o Gitbook, né, que é do GitHub. E um dos últimos vídeos do meu canal, tem o link aqui para o YouTube, que são as novidades do Django 5.2, que tinha sido lançado em dia 2 de abril de 2025. Sites, ok. Livros, eu recomendo fortemente a leitura desse livro Django 3 by Example, que você pode comprar pela Amazon, mas se eu não me engano a editora Novatec tem ele em português também, do Antônio Melé. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Django Admin Cookbook, apesar de eu recomendar que você não entregue o painel de admin para o seu usuário final, esse site aqui tem um link, tá? Ele é um livro, a versão digital livre e gratuita que você pode ler à vontade. Então você entra nesse link que você vai ter acesso. E aqui tem muitas dicas do admin que é bem bacana, que vale a pena a leitura. E esse livro aqui, Two Scoops of Django, eu tenho uma versão física dele, inclusive, que eu comprei há muitos anos atrás. E apesar do Django estar na versão 5.2, esse livro aqui ele tem boas práticas, ele tem dicas, tem coisas, boas práticas muito valiosas que vale a pena a leitura. Se você entrar nesse link aqui, talvez você consiga comprar a versão digital também. Mas só tem em inglês, tá? Não tem em português. E eu não achei nenhuma referência em português para trazer aqui. Não consegui me lembrar de nenhum para poder deixar para vocês em português. O Django Ninja, né, que eu não apresentei, porque não vai dar tempo, mas o Django Ninja tem vídeos no meu canal, recomendo que vocês procurem lá depois, né? O Django REST Framework, você tem uma playlist completa também lá sobre Django REST Framework, caso vocês queiram aprender também. E esse aqui é o nome do meu canal, que é Regis do Python, apesar de eu falar principalmente sobre Django, né? E daí é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tudo bem. E é isso. Parabéns. Parabéns, Regis, pela apresentação, né? Pessoal, vale observar que eu deixei aí nos comentários o link, né, do canal. Eu recomendo fortemente que vocês acessem o canal do Regis do Python e se inscrevam lá no canal, assistam as playlists. Vale observar que atualmente eu estou ministrando em programação web, nós não vimos Python, né, em programação web. Eu já até imagino algumas perguntas dos meninos aqui no chat, porque temos aqui, Regis, alunos do curso técnico em informática e também alunos do TADES, né? Alunos do curso superior. Então, a gente vai ter aquelas perguntas, eu imagino, né? Vamos ver as perguntas aqui dos meninos, né?
nos dois níveis. Então, vamos colocar algumas perguntas na tela aqui. Deixa eu verificar. Primeira pergunta aqui do Douglas. O Douglas, ele é um aluno do segundo ano no curso técnico. Ele colocou a seguinte pergunta, né? Boa noite, eu queria saber quais são as principais diferenças entre o Django e outros frameworks web populares. E o que Django tem e outros frameworks não têm. É uma pergunta interessante, porque, na verdade, a resposta é exatamente a última parte da pergunta dele. O que o Django tem que os outros frameworks não têm? O Django ele tem um ORM próprio, que é aquela parte que eu mostrei de como gerenciar os dados do banco de dados usando a orientação a objetos. Então, o ORM é próprio do Django, que, em contrapartida, se você fosse usar o Fast API, você teria que escolher provavelmente o SQL Alchemy, que pelo menos é o mais indicado, né? Existem outros também, só que o Fast API ele não tem o ORM próprio, você tem que usar o SQL Alchemy, que é uma biblioteca separada que você tem que instalar junto no seu projeto. Mas a vantagem é que você consegue desacoplar e usar ele no Flask também, por exemplo, né? E o Django tem o ORM próprio. O Django tem o painel de admin. Se você fosse programar em Flask, por exemplo, você teria que colocar mais uma biblioteca, fazer uma instalação de um pacote para ter um painel de admin que é separado, né? Mas que você teria que fazer algumas configurações. Então, a vantagem do Django é que ele tem muitas baterias inclusas, como a gente fala em Python. Ou seja, ele é um framework mais turbinado, digamos assim. Ele tem muita mais coisas que, se fosse no Flask ou no Fast API, você tinha que ir encaixando as peças para conseguir tudo que você precisa para ter ele mais completo, digamos assim, né? Alguns podem até dizer que o Django ele é uma bazuca, um exagero, para dependendo do que você quer fazer, e outros também dizem que ele é um monolito. Monolito por quê? Porque você consegue trabalhar tanto com o back-end quanto o front-end no próprio framework, né? O back-end cuidando ali da parte de API, banco de dados, etc. E o front-end, que é a própria renderização das páginas, né? O HTML, o template que eu tinha mostrado ali. Então você já tem tudo, né? Essa que é a vantagem, já está tudo pronto ali. Você não precisa ficar caçando as outras coisas e juntando as pecinhas. Entendeu? Perfeito. A próxima pergunta para o Labs, essa é a descrição aí. Certo. A Laila Paixão, ela está perguntando, né? Como eu sei qual banco de dados é melhor usar no projeto Django? Boa pergunta. Na própria documentação, eu não lembro o lugar exato, mas na própria documentação recomenda o Postgres. O MySQL e o MariaDB, eles já estão bem maduros hoje, só que o Django ele já existe há pelo menos 20 anos. Eu não lembro que ano exatamente que ele foi lançado, se foi 2012, eu não lembro de cabeça, mas já faz muitos anos. E tinha uma época que eu digo assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que o pessoal de banco de dados ficava brigando entre Postgres versus MySQL ou versus Oracle, porque tinha alguma diferença entre os bancos, né? Diferenças bem sutis, assim, quem é DBA vai saber a fundo. E aí o que acontece? O Postgres, ele se amadureceu muito mais rápido. Hoje é um banco muito mais maduro, muito mais estável, e o MySQL ele foi tendo melhorias depois, né? Então, por conta disso, tem gente que fala assim, o Postgres é melhor, a Oracle é melhor, o MySQL é melhor. Então, na dúvida, eu vou até ser imparcial agora, se você for começar um projeto do zero, eu recomendo que você comece com Postgres e SQL. Agora, se você estiver numa empresa, provavelmente a empresa já deve ter usado MySQL, ou Oracle, ou até o MariaDB, e aí você tem que continuar com ele. Não sei se na empresa vai ter o propósito de migrar. Mas se for para começar do zero, eu recomendo com o Postgres. E ela pode perguntar também, mas e o SQLite? O SQLite, o propósito dele é um pouco diferente do Postgres, porque o Postgres ele é um SGBD, né, que é um gerenciador de banco de dados, esqueci o termo agora. Só que o SQLite, primeiro que ele é um arquivo único, né?
E ele é muito bom para quando você trabalha com aplicações no celular, mobile, etc. Só que, digamos que ele é um banco mais simples e de um porte, ele é de pequeno porte, digamos assim, comparado com os SGBD, entendeu? E tanto que se você trabalhar com um SQLite em desenvolvimento na sua máquina e depois colocar em produção o Postgres, você vai perceber diferenças no seu projeto que você tem que tomar cuidado. Outro dia eu percebi, por exemplo, que se você colocar um varchar de tamanho 100 e no SQLite você colocar 101 caracteres, ele aceita. Ele deixa passar. O Postgres não deixaria, o MySQL também não. Então tomem cuidado. A dica mais importante é: use o mesmo banco de dados, tanto em desenvolvimento na sua máquina, quanto no ambiente de homologação e de produção. Use sempre o mesmo banco, porque aí você consegue pegar os erros que surgirem durante o desenvolvimento. Perfeito. Nesse sentido, então, acredito que a gente já pode partir para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a presença do Regis aqui, de separar um pouquinho do tempo dele para vir aqui compartilhar o seu conhecimento conosco, aqui alunos, né, do curso técnico do TADS, né? Vocês viram aí que esse jovem aí, ó, apesar de ter cabelos brancos, ainda é jovem, né? Ele também fez o curso do TADS, né? E passou pelos mesmos perrengues que vocês passam, como todo acadêmico passa, seja no técnico, na graduação, né? Então é importante a gente ter essa oportunidade, vocês terem esse contato, né? Esse contato com esse tipo de profissional, principalmente profissionais como o Regis, né? Ele separou um pouco o tempo dele aqui para compartilhar com vocês a experiência, né, de trabalhar com essa linguagem. Então, eu peço que, por favor, pessoal, se inscrevam no canal dele, assistam, estudem. Eu não vou dar spoiler, mas vocês vão precisar disso no futuro, muito em breve, a partir de agosto, tá, nas minhas aulas. Mas, enfim, novamente, Regis, muito obrigado por disponibilizar um tempo para vir aqui conosco nessa Semana Tecnológica aqui do IFPA Campus Itaituba. Eu mais uma vez agradeço pelo convite, pelo Leibniz que me chamou lá no grupo, me convidou. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e eu ia acrescentar uma coisa aí, viu, Fabrício? Que para você aprender Django, para você estudar Django, tem gente que vai achar fácil e tem gente que vai achar difícil. Obviamente, eu também achei difícil no começo, assim como eu não vou falar, é fácil, é lindo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, vai ter um pouco de dificuldade sim, mas uma coisa importante é você separar as partes que ele faz. Quando eu mostrei aquela parte do MTV, que é o model, o view e o controller, eu garanto que ali é pelo menos umas 3 ou 4 disciplinas do curso de TADS, de TADS, porque você tem que saber HTML, então HTML é uma coisa só. Por si só, HTML puro, você já ficou aí 6 meses estudando HTML no curso, né? Banco de dados. Apesar da gente estar usando o ORM, fazendo orientação a objetos, você tem que saber como que funciona o banco de dados, a conexão, como se conectar com o banco, como fazer um select, um insert into, você tem que entender de banco de dados, e depois você tem que entender de Python, né? E aí Python ali, eu digo, programação, trabalhar com lista, tupla, dicionário, fazer o for, que é a iteração, o if-else, né? Ou seja, na verdade é muita coisa. É muita coisa que tem que estudar. Depois você vai juntando tudo. E então, no começo, assim, tenta não misturar e fazer tudo de uma vez. Faz um pouco de cada parte. Por exemplo, eu já entendi como que trabalha com RL. Ok. Eu já sei que na vida eu tenho que trabalhar com função. Mas eu tenho dificuldade com função? Então vamos rever função, como que escreve função em Python, para ir lá e ver qual que é o objeto de entrada e o objeto de saída, para poder continuar, né? Então vai passinhos de cada vez. Eu tenho umas playlists lá, um mini curso de Django, né? Inclusive é um projeto de um outro amigo meu que ele tinha me convidado para fazer, que era Negros Dev, que era a inclusão de pessoas negras o propósito que ele tinha feito lá do curso, de um curso mais inclusivo, digamos assim. E aí tem lá, eu acho que eu coloquei, se chama A Essência do Django, que é o básico, o beabá, assim, a essência do Django, como você começar, que vai repetir um pouco do que eu falei aqui, mas depois vai ter mais coisas também. Então é esse meu convite aí que eu recomendo para vocês continuarem estudando.
Cara, excelente, Regis. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz. Acredito que demais pessoas que participaram também estão muito satisfeitas. É uma coisa nova, né? O pessoal vê Python na programação web. Até então, poucas pessoas não faziam essa associação, né? E acredito que a galera que faz uso de Python vai usar bastante essa ferramenta. Sim, sim, bacana. É isso É aí. isso daí. Então, muito obrigado, Regis. Até mais, meu jovem. Espero que a gente possa contar com novas oportunidades suas aqui no futuro, em outros eventos. Beleza. Valeu, um abraço e até a próxima.